E aí, meu povo, Geografia 2, capítulo 8, fala sobre o NAFTA, as relações estadunidenses com o Canadá e o México, o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá e a criação do NAFTA. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio das Américas do Norte, é um bloco criado com o objetivo de integração entre as economias dos Estados Unidos, Canadá e México, dentro da lógica mundial globalizada. Seu primeiro passo foi a assinatura do Tratado de Livre Comércio por estadunidenses e canadenses em 1988, ao qual os mexicanos aderiram em 1992. A ratificação do NAFTA, em 1993, buscou o quê? Consolidar o intenso comércio regional já existente na América do Norte e enfrentar a concorrência representada pela União Europeia. A criação do NAFTA diferencia-se da de outros blocos, como a da União Europeia e do Mercosul, pela sua enorme heterogeneidade dos países membros, notadamente pela presença do México junto a dois países centrais. Isso explica a não existência da livre circulação de pessoas, sendo apenas uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Ela visa a redução e a eliminação de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros. A formação do bloco foi o primeiro passo para um projeto mais ambicioso, a criação de uma área de livre comércio do Alasca à Terra do Fogo, ou seja, todos os países das Américas, exceto Cuba. A ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Os Estados Unidos foram o maior defensor da criação da ALCA, uma vez que também seriam o maior beneficiado. No caso dos industriais estadunidenses, os benefícios certamente ocorreriam, pois haveria acesso a novas mercadorias e redução nos custos de produção. As classes média e baixa estadunidenses não só temeram a implantação desse bloco, como questionaram a criação da NAFTA. Os sindicatos dos trabalhadores dos Estados Unidos se preocupavam com o aumento do desemprego devido à transferência de empresas para o México. Uma vez instalada a ALCA, o número de Méxicos cresciam graças à presença de diversos países com economias fracas dispostos a oferecer menores custos de produção e, consequentemente, maiores lucros. Os impactos territoriais do acordo. A criação do NAFTA não determinou profundas alterações especiais do Canadá. O país já possuía uma economia muito integrada aos Estados Unidos, com a concentração de atividades econômicas no sudeste do país, separada da região americana pelos Grandes Lagos. O NAFTA intensificou a conexão entre os dois países. Com relação ao México, no entanto, as mudanças foram mais profundas. A produção industrial concentrava-se tradicionalmente na cidade do México, e com a criação do NAFTA houve uma marcha para o norte, ou seja, uma expressiva expansão do setor produtivo para o norte do país, junto à fronteira com o poderoso vizinho. Apesar dos aspectos positivos associados ao aumento do dinamismo econômico e crescimento do PIB, deve-se considerar que as indústrias instaladas do lado mexicano da fronteira são conhecidas como maquiladoras, ou seja, são unidades de montagem e de tarefas simples do processo produtivo que aproveitam o menor custo de mão de obra e os incentivos fiscais mexicanos para reduzir sem custo de produção. Assim, não pode-se concluir que o crescimento faça parte de um verdadeiro processo de desenvolvimento, parecendo mais um uso de território mexicano com algumas possíveis vantagens por grandes corporações dos Estados Unidos. A realidade canadense atual. O Canadá é um país caracterizado pelo enorme território. É o segundo maior do mundo. Sua população absoluta é pequena para sua extensão e excelente qualidade de vida, tendo apresentado o maior IDH do planeta durante alguns anos. Enorme integração do Canadá com a economia dos Estados Unidos é demonstrada pelo grande número de empresas em territórios canadenses com o capital do país vizinho. O processo de integração Estados Unidos e Canadá
não pode ser confundido com a típica relação de domínio e dependência entre países. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do planeta, com atividade industrial muito diversificada, beneficiada pela grande riqueza de matérias-primas e elevado nível científico e tecnológico. O país enfrenta um histórico movimento separatista, liderado pela população de origem francesa de Quebec. O país é bilíngue, mas, de maneira geral, possui um altíssimo padrão social. É um destino desejado por muitos emigrantes do mundo inteiro, inclusive os brasileiros. Já a atual situação mexicana. O México é um gigante latino-americano que possui a 13ª maior extensão do planeta, com quase 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo superado nas Américas apenas pelo Canadá, Estados Unidos, Brasil e Argentina. Possui a 11ª maior população do planeta. O seu PIB é superior a US$ 1 trilhão, o que coloca entre as 15 maiores economias do planeta. Essa grandiosidade não costuma ser a imagem do país, visto normalmente como uma nação de imigrantes, percebido mais pela vizinhança, muitas vezes incomoda os Estados Unidos do que pela sua própria singularidade geográfica, histórica e demográfica. A vizinhança com os Estados Unidos é muito marcante, fez com que o México perdesse metade de seu território. A Califórnia, Texas e o Novo México. É inegável a influência dos Estados Unidos no país, com a criação do NAFTA aprofundou. Além da integração econômica muito clara, percebida pelas forças das maquiladoras do fornecimento de petróleo para o vizinho e de grande importância do turismo estadunidense para o país, principalmente na área de Riviera Maya, o que mais marca o México atual é a enorme desigualdade. E é isso, povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo com revisão para vocês para a prova.